Сын Божий, помилуй мя грешного, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. As Moradas do Castelo Interior, por Santa Teresa d'Ávila. Tradução: Antônio Fernando Borges. Sétima impressão: Realizações Editora. Canal Leconde. Sextas Moradas. Capítulo 7. Poderá parecer-vos, irmãs, que estas almas com que o Senhor se comunica tão particularmente, em especial, poderão pensar assim aquelas que não tiveram alcançado estas graças, porque, se a tiverem desfrutado como coisa de Deus, verão que é como estou dizendo, já se sentirão tão seguras de que hão de desfrutar disso para sempre, que já não precisarão temer nem chorar seus pecados. Trata-se de um enorme engano, porque a dor dos pecados cresce ainda mais, quanto mais se recebe de nosso Deus. E tenho para mim que, até que estejamos lá onde coisa alguma possa causar-nos sofrimento, este nunca nos deixará. É verdade que algumas vezes a dor oprime mais do que em outras, e também se manifesta de formas diferentes, porque a alma não se lembra da dor que há de sofrer por seus pecados, e sim, enquanto foi ingrata com aquele a quem deve tanto, e que tanto merece ser servido. Porque, nestas grandezas que lhe comunica, ela compreende muito mais a grandeza de Deus. Espanta-se ao constatar o quanto foi atrevida. Chora por seu pouco respeito. Seu desatino lhe parece uma coisa tão desatinada que nunca deixa de se lamentar quando se lembra dessas coisas tão baixas pelas quais se afastava de tão grande majestade. Lembra-se muito mais disso do que das graças que recebe, embora sejam elas tão elevadas como as mencionadas e as que ainda estão por ser ditas. Parece que por essas graças são levadas por um rio caudaloso, que de tempos em tempos as traz de volta, enquanto os pecados são como um lodaçal que parece estar sempre vivo na memória, e é uma cruz bem maior. Sei de uma pessoa que, deixando de querer morrer para ver a Deus, desejava isto para não sentir tão frequentemente esta dor de ter sido tão mal agradecida com aquele a quem sempre deveu tanto e ainda haveria de dever. E assim lhe parecia que suas grandes maldades não se podiam comparar com as de nenhum outro, porque achava que ninguém havia feito Deus sofrer tanto, nem tinha recebido dele tantas graças. Quanto ao medo do inferno, não sente nenhum. Mas o medo de vir a perder a Deus às vezes aperta muito, mas são poucas as vezes. Todo o seu temor é que Deus retire sua mão protetora e elas o ofendam, e se vejam em estado tão miserável como se viram em outros tempos, pois que não se preocupam com a pena nem com a sua própria glória, e se desejam não permanecer muito tempo no purgatório, é antes para não estar ausentes de Deus enquanto ali permanecerem, e não pelas penas que terão de enfrentar. Por mais favorecida de Deus que seja uma alma,
Eu não a consideraria segura se ela se esquecer do estado miserável em que se viu tempos atrás, porque isto, mesmo sendo uma lembrança penosa, pode beneficiar a muitos. Talvez por eu ter sido tão ruim, é que penso assim, e esta é a razão de trazer isto sempre à memória. As que tenham sido boas não precisarão lamentar-se tanto, embora sempre ocorram faltas enquanto vivermos neste corpo mortal. Para esta dor, pensar que nosso Senhor já esqueceu e perdoou os pecados não chega a ser um alívio. Antes, aumenta o pesar. Ver tamanha bondade e as graças concedidas a quem não merecia senão o inferno. Penso que este foi um grande martírio para São Pedro e Madalena, porque, como tinham um amor tão imenso e haviam recebido tantas graças e compreenderam a grandeza e majestade de Deus, tal lembrança deve ter sido penosa de sofrer e com um sentimento muito terno. Também há de vos parecer que quem desfruta de graças tão elevadas não meditará sobre os mistérios da sacratíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque já se exercitará somente em amor. Este é um ponto sobre o qual já escrevi longamente em outra ocasião, e embora me tenham contestado e afirmado que não compreendo, porque são caminhos por onde nosso Senhor leva as almas, e que, depois de passados os princípios, é melhor cuidar das coisas da divindade e esquecer as corporais, a mim não hão de fazer confessar que se trata de um bom caminho. E pode ser que eu me engane, e talvez todos estejamos dizendo a mesma coisa, mas percebi que o demônio estava querendo enganar-me por este meio, e então fiquei tão escaldada que pretendo, embora já o tenha dito muitas vezes, dizer-vos outra vez aqui, para que possais proceder neste assunto com muita advertência. Notai que ouso dizer que não deveis acreditar em quem vos disser outra coisa, e procurarei dar-me a entender melhor do que fiz em outras oportunidades. Porque se alguém porventura já escreveu sobre isto, faria bem se alongasse mais em explicar, que escrever assim por alto, para nós que não temos tanto conhecimento, pode fazer muito mal. Também pode parecer a algumas almas que elas não podem pensar na paixão. Se fosse assim, menos ainda poderiam pensar na Sacratíssima Virgem, nem na vida dos santos, cuja memória nos traz tanto proveito e alento. Não consigo pensar no que elas pensam, porque, para espíritos angelicais, apartar-se no corporal é estar sempre abrasados em amor, mas não para nós que vivemos em nosso corpo mortal. Para nós é necessário trato, pensamento e companhia daqueles que, tendo um corpo mortal como o nosso, realizaram grandes façanhas em nome de Deus. E que erro seria apartar-se de propósito de quem é todo o nosso bem e remédio, que é a sacratíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E não consigo crer que estas pessoas realmente façam isso, senão que não entendem a si mesmas, e assim provocam danos a si e aos outros. Ao menos eu asseguro que jamais entrarão nestas duas últimas moradas, porque se perdem o guia, que é o bom Jesus, não acertarão o caminho. Já terão feito muito se conseguirem estar seguras nas outras moradas, porque o próprio Senhor diz que Ele é o caminho, e o Senhor também diz que é luz e que ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. E quem vê a mim, vê a meu Pai. Dirão que se dá outro sentido a estas palavras. Eu não sei de outros sentidos. Com este,
que minha alma sempre sente ser verdade, tenho ido muito bem. Há algumas almas, e são muitas as que têm tratado comigo sobre isto, que, como Nosso Senhor as conduz até a contemplação perfeita, desejariam estar para sempre ali, e não é possível. Mas ficam com esta graça do Senhor, e assim já não conseguem discorrer sobre o mistério da vida e da paixão de Cristo como antes. Não sei qual é o motivo, mas isto é muito comum, e a inteligência fica um tanto inabilitada para a meditação. Creio que a causa deve ser, como na meditação tudo consiste em buscar a Deus, uma vez que o encontra, a alma fica acostumada, por obra da vontade, a tornar a buscá-lo, e não quer cansar-se com a inteligência. E também me parece que, como a vontade já se encontra acesa, esta outra faculdade generosa não quer aproveitar-se da inteligência, quando é possível. E não procederá mal, mas não conseguirá, especialmente até que chegue a estas últimas moradas. E perderá tempo, porque muitas vezes é necessário que a vontade seja auxiliada pela inteligência para se acender. E notai, irmãs, este ponto, que é importante, e assim quero falar mais sobre ela. A alma está querendo empregar-se toda em amor, e não desejaria fazer outra coisa, mas não conseguirá, embora o queira, porque, ainda que a vontade não esteja morta, o fogo que costuma fazê-la arder está amortecido, e é necessário que alguém o sopre para atear novo calor. Como seria bom que a alma estivesse com esta secura, esperando o fogo do céu para queimar este sacrifício que está fazendo de si mesma em louvor a Deus, como fez nosso pai Elias. Mas não, por certo, não é bom ficar esperando milagres. O Senhor os faz quando é servido por esta alma, como já foi dito e como se dirá adiante. Mas Sua Majestade quer que não nos tenhamos por pessoas tão ruins que não mereçamos que Ele os faça, e sim que ajudemos em tudo quanto pudermos. E tenho para mim que, até morrermos, por mais elevada que seja a nossa oração, é necessário fazer isto. A verdade é que aquela alma que o Senhor introduz na 7ª morada é poucas vezes, ou quase nunca, daquelas que precisem tomar este cuidado, pela razão que direi quando chegar lá, caso me lembre. Mas é frequente que esta alma não se afaste de andar com Cristo, nosso Senhor, de um modo admirável, em que o divino e o humano juntos é sempre sua companhia. Assim, quando se encontra aceso na vontade o fogo de que falei, nem se sente a presença de Deus. É necessário que a busquemos, pois Sua Majestade assim o quer, como fazia a esposa nos cânticos, e que perguntemos às criaturas quem as fez, como diz Santo Agostinho, creio que em suas meditações ou confissões, e não fiquemos como bobos, perdendo tempo em esperar o que Ele nos deu uma vez, pois no início pode ser que o Senhor não nos dê de novo no prazo de 1 ano, ou mesmo de muitos. Sua Majestade sabe o porquê. Quanto a nós, não nos cabe querer saber, e nem há porquê, pois sabemos o caminho pelo qual haveremos de contentar a Deus pelos mandamentos e conselhos, e caminhamos nele muito diligentes, meditando sobre sua vida e morte, e muito que lhe devemos. O resto, que venha quando o Senhor quiser. Neste ponto,
as pessoas costumam responder que não se podem deter nestas coisas. E, como falei, talvez tenham razão de alguma maneira. Já sabeis que discorrer com a inteligência é uma coisa, e considerar verdades representadas pela memória na inteligência é outra. Direis talvez que não me entendeis, e verdadeiramente pode ser que eu mesma não entenda isto o suficiente para saber explicar, mas vou dizê-lo do jeito que souber. Chamo de meditação o discorrer muito com a inteligência da seguinte maneira. Começamos a pensar na graça que Deus nos concedeu ao nos dar seu único filho. E não paramos aí, mas seguimos em frente percorrendo os mistérios de sua vida gloriosa. Ou começamos na oração do horto, e a inteligência não para até ele estar pregado na cruz. Ou escolhemos um passo da paixão, digamos a prisão, e conhecemos e caminhamos neste mistério, considerando em detalhes as coisas que existem nele para se refletir e sentir, como a traição de Judas, ou a fuga dos apóstolos e todo o resto. E é uma oração admirável e muito meritória. Esta é a oração que digo que terão motivos para não conseguir praticar aqueles que Deus conduziu a graças sobrenaturais e a perfeita contemplação. Como eu já disse, não sei a causa, mas o mais comum é que não consigam. Mas não terá razão se disser que não se detém nestes mistérios, nem os traz presentes muitas vezes, especialmente quando a Igreja Católica os celebra. E não é possível que a alma perca a memória de ter recebido tanto de Deus, demonstrações de valor tão preciosas, porque são centelhas vivas capazes de acendê-la mais no amor que tem a nosso Senhor. E se age assim, é porque não entende a si mesma, porque a alma consegue entender estes mistérios de maneira mais perfeita, porque a inteligência os representa e os imprime na memória de uma forma que, só de ver o Senhor caído com aquele suor espantoso no horto, já lhe basta para investir não apenas uma hora, mas muitos dias, contemplando com olhar singelo quem Ele é e o quanto somos ingratos com quem suportou sofrimento tão grande. E logo a vontade acode, ainda que não seja com ternura, desejando retribuir de algum modo uma graça tão imensa e desejando padecer um pouco por quem padeceu tanto, e em outras coisas semelhantes de que a memória e a inteligência se ocupam. E creio que por este motivo não consegue passar a discorrer ainda mais sobre a paixão, e isto a faz pensar que não consegue pensar nela. Se a alma não faz isto, é bom que procure fazê-lo, pois sei que isto não será impedimento para a oração mais elevada, e não acho bom que ela não se exercite nisto muitas vezes. Se daqui o Senhor a eleva, muito bem, pois ainda que não o queira, Ele a fará permanecer como está. E tenho certeza de que esta forma de proceder não é um estorvo, mas uma grande ajuda para todo o bem. O estorvo seria se trabalhasse muito com o raciocínio, como descrevi no início. E tenho para mim que quem chegou a um estado mais elevado já não o conseguirá. Mas pode ser que sim, que são muitos os caminhos pelos quais Deus conduz as almas. Mas que ninguém condene aquelas que não puderem ir pela inteligência, nem as julguem incapacitadas para se regozijarem com tão grandes bens como os que estão encerrados nos mistérios de nosso bom Jesus Cristo. Nem ninguém me fará crer, por mais espiritual que se considere, que fará bem agindo assim. Existem almas que, quando principiam,
ou mesmo quando já vão a meio caminho, mal começam a atingir a oração de quietude e a desfrutar das alegrias e gostos que o Senhor consegue, julgam que o melhor a fazer é estar sempre ali, saboreando-os. Pois crede em mim, e não vos deixeis ficar tão embevecidas, como já falei em outra ocasião, porque a vida é longa e nela existem muitos sofrimentos e necessitamos de contemplar nosso modelo, Cristo, e ver como Ele os enfrentou, e também a seus apóstolos e santos, para sabermos enfrentá-los com perfeição. O bom Jesus é uma excelente companhia, e não nos devemos afastar dela, nem da sua sacratíssima mãe. E Ele gosta muito de que nos compadeçamos de seus sofrimentos, ainda que algumas vezes abandonemos nossos contentamentos e gostos. Quanto mais, filhas, que o regalo na oração não é tão frequente assim que não nos deixe tempo para tudo mais. E aquela que disser que não se sente assim e que está sempre nas mesmas condições e não pode fazer o que eu mencionei, eu acharia muito suspeito. E assim também suspeitai e procurai sair deste engano e tratai de vos desembeber de vossas forças. E se não for suficiente, dizei à superiora para que vos dê um ofício tão cheio de preocupações que vos livre deste perigo, que pelo menos para o juízo e para a cabeça é bem grande, caso dure muito tempo. Creio ter dado a entender como é conveniente, por mais espirituais que as almas sejam, que não fujam tantos das coisas corporais, a ponto de lhes parecer que haja algum mal na humanidade sacratíssima de Jesus Cristo. Alegam o que o Senhor disse a seus discípulos, que convinha que ele partisse. Eu não consigo suportar isto. Com certeza ele não disse isso à sua mãe sacratíssima, porque estava firme na fé e sabia que ele era Deus e homem, e ainda o amava mais do que eles, e com tanta perfeição que isto antes a ajudava. Àquela altura, os apóstolos não deviam estar tão firmes na fé como estiveram depois, e como nós temos motivos para estar agora. Eu vos digo, irmãos, que considero este caminho perigoso e que o demônio poderia chegar e nos fazer perder a devoção no Santíssimo Sacramento. O engano em que parecia andar não chegou a tanto, e sim a não gostar de pensar tanto em Nosso Senhor Jesus Cristo, preferindo andar absorta naquele embevecimento e aguardando aquele regalo. E vi claramente que ia mal, porque como não podia manter-se sempre assim, o pensamento andava daqui para ali, e a alma, ao que me parece, era como uma ave revoando que não encontra onde repousar e, perdendo muito tempo, não progredindo nas virtudes, nem crescendo na oração. Eu não compreendia a causa, nem a teria compreendido, a meu ver, porque aquilo me parecia muito correto, até que, cuidando de minha oração com uma pessoa serva de Deus, ele me avisou. Depois vi claramente o quanto estava errada, e não consigo parar de lamentar aquele tempo em que não compreendia o que deixava de ganhar com tão grande perda. E, caso seja possível, não desejo nenhum bem que não seja adquirido por meio daquele de onde nos vêm todos os bens.
para sempre seja louvado. Amém.